Ela era uma jovem ambiciosa, com um futuro brilhante na cidade. Até que a vida lhe pregou uma peça. No momento em que o destino a levou até um caminho sem volta, o que ela não esperava era que uma alma solitária e simples mudaria tudo. No meio de uma estrada deserta, com seu sonho de trabalho se esvaindo e o carro quebrado, ela conheceu o fazendeiro que viria a transformar sua vida para sempre. Você acha que o verdadeiro amor está em grandes palácios e multinacionais? Prepare-se para questionar tudo o que você sabe, porque às vezes a verdadeira riqueza está nas coisas mais simples e você não vai acreditar no que acontece a seguir. Alice acordava todas as manhãs com o som de sua própria respiração, um pequeno ritual silencioso que precedia o caos do dia. Ela sempre gostou do amanhecer, daquele momento fugaz antes que a cidade ganhasse vida, antes que ela fosse empurrada para o turbilhão das expectativas. Cada movimento seu na rotina parecia coreografado, como se sua vida fosse uma peça de teatro ensaiada várias vezes. Mas ainda assim, ela não sabia se estava realmente desempenhando o papel que desejava. Desde pequena, Alice foi ensinada a se destacar, a ser a melhor. Seus pais, ambos advogados de renome, tinham expectativas altas para ela. Eles não aceitavam um futuro incerto, não acreditavam em sonhos ou em destinos imprevistos. A vida é o que você faz dela, e Alice, sua mãe sempre dizia, com um sorriso confiante, enquanto lhe entregava mais um livro de autoajuda ou um curso para aprimorar suas habilidades. Alice sabia que o objetivo da vida era simples para seus pais: estabilidade, sucesso, poder. E para isso, a carreira em uma multinacional era o caminho certo. E foi exatamente o que ela desejava. Por anos, sua meta foi trabalhar para uma das grandes empresas, sentindo que essa conquista seria a chave para provar seu valor. Ela imaginava o nome dela escrito em um crachá, com a palavra executiva ao lado, e se sentia como se finalmente fosse completar o que faltava em sua vida. Porém, cada vez que se via mais próxima dessa realidade, algo dentro dela dizia que faltava algo que ela não conseguia nomear. Ao longo dos anos, as noites de estudos foram se tornando mais longas e exaustivas. A pressão dos pais aumentava, e o medo de falhar se tornava mais palpável a cada nova etapa que ela alcançava. Quando Alice soubera da entrevista para a vaga dos sonhos, sentiu um misto de excitação e nervosismo. Era o momento que ela aguardava desde a infância, o ponto culminante de sua jornada acadêmica. Seus pais estavam radiantes com a oportunidade. Eles a apoiaram totalmente, como sempre faziam, com aquela confiança infalível de que sua filha seria uma vencedora. Alice tentava se convencer de que aquilo seria o suficiente para preenchê-la. A vaga representava o que ela sempre achou que queria. Afinal, quem não sonha em ser parte de um grande império corporativo? Mas, ao mesmo tempo, sentia uma leve inquietação. Ela não sabia bem explicar, mas sentia que talvez estivesse sacrificando algo importante, algo que ela ainda não compreendia. Ela pegou a bolsa, olhou para o espelho e viu a mulher que todos viam como bem-sucedida. Talvez a vida que ela imaginava para si não fosse tudo o que parecia ser. Alice estava indo para a entrevista de carro, a grande chance que ela tanto aguardara, o momento que definia seu futuro. O nervosismo a acompanhava desde que acordara, mas a ansiedade, mesmo esmagadora, não podia ser mais forte que sua determinação. O GPS indicava o caminho e a cidade estava ficando para trás. As estradas largas, asfaltadas que ela conhecia tão bem, foram substituídas por um caminho de terra que cortava a paisagem rural, onde as árvores e os campos abertos pareciam se estender infinitamente. Ela olhou para o relógio e sentiu o peito apertar. Estava ficando tarde. Talvez eu consiga fazer isso, pensou, tentando se acalmar.
Ela acelerou um pouco mais, desejando que as horas ganhassem mais sentido, mas a estrada parecia não ter fim. Porém, o inevitável aconteceu. O carro fez um som estranho, um estalo que a fez olhar para o painel. Ela freou imediatamente. O motor engasgou e, antes que ela pudesse reagir, parou completamente. Alice tentou ligar o carro novamente, mas nada aconteceu. O painel estava apagado. O carro não respondia. Ela tentou ligar para a assistência, mas o celular não tinha sinal. O desespero tomou conta de seu corpo e sua mente, antes organizada, se desfez em um turbilhão de pensamentos. Ela olhou pela janela e viu apenas uma estrada deserta. Não havia ninguém à vista. O que vou fazer? Ela pensou, as palavras soando em um sussurro no silêncio da estrada. Perdi a entrevista. Fracassei. O que meus pais vão pensar de mim? Eles me disseram que eu não poderia errar. E agora o que eu faço? Pensava com os olhos turvos de lágrimas. Passou 2 horas chorando. O desespero a consumia quando, de repente, ela ouviu um som ao longe. O som suave e ritmado das patas de um cavalo batendo no solo. Seus olhos se ergueram, secando as lágrimas rapidamente, tentando entender de onde vinha aquele som. Ela se levantou um pouco do banco, desesperada por algum tipo de ajuda. E então, no horizonte, apareceu uma figura solitária. Um homem montado em um cavalo, vindo em sua direção, como se tivesse saído de um lugar distante, como se fosse a única pessoa a estar ali. Ele se aproximou com uma calma tranquila, os olhos tranquilos e serenos. "Está tudo bem?" Ele perguntou com uma voz firme, mas suave. Alice, sentindo uma mistura de alívio e confusão, enxugou rapidamente as lágrimas. "Meu carro quebrou e não tenho sinal. Eu estava indo para uma entrevista importante", disse ela, a voz embargada. Ela sentia um nó na garganta, ainda tentando processar o que estava acontecendo. O homem a observou com atenção, um olhar compreensivo que parecia atravessar a agitação de Alice. "Você não está sozinha", ele disse com calma. "Eu posso te ajudar." "Como?" Alice se perguntou, a incredulidade ainda evidente em seu rosto. Ele sorriu suavemente, como se não houvesse nada mais natural do que aquilo. "Eu moro aqui perto, em uma fazenda. Posso te levar até lá e, quem sabe, conseguir arrumar seu carro." Ele fez uma pausa, seus olhos refletindo a imensidão da estrada deserta. "Não está seguro ficar aqui, sozinha, no escuro?" Alice hesitou. A ideia de se afastar ainda mais de sua jornada e entrar em uma fazenda isolada era assustadora, mas ao mesmo tempo não parecia haver outra opção. O medo da solidão e do fracasso parecia ser maior. Ela deu um último olhar para o carro quebrado que parecia zombar de sua situação e então concordou com um suspiro de alívio. "Eu aceito. Obrigada." O homem, que se apresentou como Gabriel, ajudou Alice a sair do carro e a guiou até o cavalo. Ela montou com alguma dificuldade, sentindo a tensão no corpo se dissolver um pouco, à medida que ele conduzia o cavalo com habilidade, indo em direção à fazenda. Enquanto cavalgavam em direção à fazenda, Alice se permitiu respirar mais fundo. A estrada, que parecia tão interminável agora, parecia ter um novo significado. Talvez, no fim das contas, perder aquela entrevista não fosse o pior dos destinos. Afinal, ninguém sabia o que o futuro lhe reservava. E, de algum modo, ela começava a acreditar que talvez aquele encontro fosse um sinal de algo maior. Quando chegaram à fazenda, Alice sentiu um alívio inexplicável. A casa era simples, mas acolhedora, com uma luz suave iluminando a sala de estar. Gabriel a conduziu até a mesa, onde ele havia preparado um jantar simples: arroz, feijão, carne assada e legumes frescos. O cheiro da comida se espalhou pela casa, e Alice, embora cansada, sentiu a tensão diminuir ao se sentar. "Está bom, Gabriel", ela comentou enquanto comia. "Nunca imaginei que comida simples pudesse ser tão boa." Gabriel sorriu. "Às vezes, as coisas mais simples são as melhores."
Quando a gente tem tempo, dá para fazer tudo com mais carinho. O clima estava descontraído, mas Alice não conseguia deixar de falar na entrevista perdida. Eu estava indo para essa entrevista, uma oportunidade que esperei tanto tempo, ela disse, os olhos marejados. Meus pais estavam tão empolgados, tão certos de que eu ia conseguir, e agora eu não sei nem como contar para eles. Como explicar que falhei? Gabriel a observou por um momento, sua expressão calma e serena. Bom, Alice, eu estou precisando de alguém para trabalhar ao meu lado. Se você quiser, pode me ajudar. Eu vendo alguns produtos que faço aqui na fazenda e você poderia me ajudar a administrar. Alice o olhou surpresa. Não esperava essa proposta, mas ao mesmo tempo sentiu algo mudar dentro de si. O convite era inesperado, mas parecia sincero. Gabriel fez uma pausa, como se quisesse dar espaço para a ideia amadurecer. Então, continuou, olhando para ela com um olhar tranquilo e direto. Essa fazenda sempre foi minha, mas só agora estou tentando fazer algo diferente. Eu cuido dela, mas preciso de alguém para me ajudar a administrar. Alguém com uma visão diferente. Eu sei que posso fazer a terra crescer, mas preciso de mais. Alguém para ajudar a expandir o negócio. E vejo em você algo que talvez eu não consiga encontrar em mais ninguém. Alguém com vontade de fazer acontecer. Alice o encarou, hesitante. A ideia de abrir mão de sua vida na cidade e dos seus sonhos de trabalho em uma multinacional parecia impossível. Mas por alguma razão, ouvir aquela proposta a fez sentir uma pequena chama de esperança acender dentro de si. Ela nunca imaginara um futuro diferente, mas talvez fosse isso o que ela precisava. Eu não sei o que dizer, Gabriel. Nunca imaginei algo assim. Eu sempre quis trabalhar para uma grande empresa, ser parte de algo maior. Mas ela hesitou, olhando para o prato vazio diante de si. Mas talvez isso seja o que eu precise agora. Eu aceito a sua proposta. Gabriel sorriu levemente e fizeram um aperto de mão fechando o negócio. A partir daquele dia, tudo mudaria. Os primeiros dias de Alice na fazenda foram um misto de descoberta e adaptação. Ela, que vinha de um mundo urbano de ruas movimentadas e de uma rotina acelerada, se viu imersa em um ambiente completamente diferente. A cidade, com seus prédios altos, o barulho incessante dos carros e o ritmo frenético, ficava cada vez mais distante em sua mente. Na fazenda, o silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo som suave do vento nas árvores e pelos passos dos animais no estábulo. A luz do dia parecia mais suave, mais longa. Tudo parecia mais tranquilo, menos pressionado. Era como se o tempo tivesse outro ritmo ali, mais lento, mais verdadeiro. Alice começou a entender que, talvez, fosse esse o tipo de vida que ela realmente precisava, sem as cobranças dos pais, sem o estresse do trabalho em um ambiente corporativo que nunca lhe pareceu tão gratificante. Gabriel foi um excelente anfitrião e mentor. Ele se mostrou generoso em compartilhar seu conhecimento sobre a fazenda e as atividades diárias. Todos os dias, ele a levava a diferentes partes da propriedade, mostrando-lhe o que ele cultivava, como cuidava das plantações e o processo de fabricação dos produtos artesanais que vendia. Era um mundo simples, mas feito de muito trabalho e dedicação. Gabriel mostrava cada detalhe com paciência, como se estivesse passando uma tradição que ele não queria deixar morrer. Alice sentia-se um pouco deslocada no início. Ela não tinha experiência prática com o campo, com o cuidado dos animais ou com o cultivo da terra. No entanto, o fazendeiro nunca demonstrou impaciência. Pelo contrário, ele parecia apreciar o entusiasmo com o qual ela se dedicava a aprender. Ele a ensinava a cuidar da plantação de hortas, a colher frutas e legumes frescos e a preparar os produtos que ele vendia, como conservas, queijos e mel.
Cada produto tem um toque especial. O segredo está no cuidado com os detalhes. Não é só a terra ou o ingrediente, é a intenção com que se trabalha cada passo, ele explicou, enquanto Alice observava atentamente. Alice sorriu. Ela sabia que podia ajudar. Ela sentia uma paixão por desafios e a oportunidade de aplicar seu conhecimento em um negócio real foi como um chamado. Ela começou a trabalhar nos aspectos administrativos da fazenda, ajudando a organizar a produção e encontrar novas formas de vender os produtos. Um de seus primeiros passos foi implementar uma pequena estratégia de marketing nas redes sociais, algo simples mas eficaz, para aumentar a visibilidade dos produtos. Começou a postar fotos dos produtos frescos, com descrições detalhadas de como eram feitos e por que eram especiais. O impacto foi imediato. Os pedidos começaram a aumentar e, com isso, os lucros também. Ela sugeriu que Gabriel diversificasse um pouco mais os produtos, introduzindo novos sabores nas conservas e até mesmo criando uma linha de cosméticos artesanais a partir do mel. Além disso, ela ajudou a melhorar a embalagem e a apresentação dos produtos. Antes, tudo era muito simples e sem identificação, mas agora os produtos tinham rótulos bonitos, com um toque de sofisticação e profissionalismo que atraiu mais clientes. Alice também começou a treinar Gabriel para lidar melhor com a parte financeira, algo que ele nunca teve muito domínio. Juntos, analisaram os custos de produção e os preços de venda, ajustando onde fosse necessário. Passou uma semana. O som do motor do carro finalmente funcionou, depois de dias de esforço e paciência. Gabriel havia trabalhado incansavelmente para consertá-lo, e agora, com o carro de Alice em perfeitas condições, ela se sentia uma mistura de gratidão e insegurança. O veículo estava pronto para levá-la de volta à cidade, ao mundo que ela havia deixado para trás. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de incerteza a envolvia. Ela sabia que estava em um ponto crucial de sua vida, com uma escolha que definiria os próximos capítulos de seu futuro. Naquela manhã, após o café, Gabriel a olhou com um sorriso tranquilo. Está tudo pronto. O carro está como novo. Se quiser voltar para a cidade, não tem problema algum. Mas, se decidir ficar, já sabe onde me encontrar. Alice olhou para ele com o peito apertado. Não sabia o que fazer. A cidade parecia distante, mas ao mesmo tempo seus pais estavam lá, com suas expectativas, e a oportunidade de retomar a vida que ela havia planejado parecia tentadora. Mas ela também sabia que, ao voltar, teria que lidar com as críticas e o julgamento dos outros. Aqui, com Gabriel, ela estava em um espaço de tranquilidade, longe das pressões que a consumiam. O silêncio se estendeu por um momento, até que Alice sentiu uma necessidade de conversar com sua família. Ela pegou o celular e ligou para os pais. O coração bateu mais forte enquanto o telefone tocava, e quando sua mãe atendeu, a tensão aumentou. "Oi, mãe", disse Alice, tentando manter a voz firme. "Meu carro quebrou na estrada, mas eu já estou bem. Eu estou na fazenda de um amigo. Ele me ajudou a consertar o carro. Eu já falei com ele sobre tudo. A entrevista, eu não consegui ir. Mas está tudo bem, eu vou voltar para casa logo." Do outro lado da linha, o silêncio foi quebrado por uma explosão de raiva. "Onde você está, Alice? O que quer dizer com não conseguiu ir? Você estava tão perto de conseguir o trabalho que tanto sonhou. E agora você me diz que está em uma fazenda?" O tom da mãe estava carregado de desapontamento. "Você sempre foi tão focada, tão determinada. Agora está jogando tudo isso fora por causa de um fazendeiro? Ele te ajudou, mas isso não é razão para jogar sua carreira no lixo." O pai dela pegou o telefone. "Alice,
Você tem um futuro brilhante pela frente. Não posso acreditar que você está perdida em uma fazenda com um homem que provavelmente não entende nada do mundo em que você vive. O que ele pode oferecer para você? Volte para casa e, quem sabe, você ainda pode tentar a entrevista novamente. Não deixe essa oportunidade escapar. O dor era evidente na voz deles, mas a pressão, a mesma pressão que Alice sentia desde que era adolescente, começou a ser insuportável. As palavras de reprovação dos pais ecoaram em sua mente, mas ao olhar para Gabriel, que estava silenciosamente ao seu lado, ela sentiu que sua vida aqui, com ele, era algo muito mais genuíno do que a vida de aparências que seus pais desejavam para ela. Ela desligou o telefone, o rosto embargado. Gabriel a observou sem pressa de falar. Ele sabia o que ela estava sentindo, o peso da decisão, a expectativa dos pais e a pressão de estar tomando um caminho que ninguém mais entendia. Você tomou uma decisão difícil, ele disse, com uma voz suave, mas não se culpe por isso. Às vezes, precisamos de um tempo para descobrir o que realmente queremos. O que os outros pensam ou esperam não deve definir o que você quer para si mesma. Alice olhou para ele, as lágrimas começando a cair sem aviso. Gabriel deu um passo à frente e colocou uma mão suave sobre o ombro dela. Eles te amam, Alice, mas no final, a vida é sua. E quem precisa viver com suas escolhas é você, não eles. Aqui, com a gente, você tem a chance de construir algo diferente, algo real. E isso não significa que você tenha que abrir mão dos seus sonhos. Só significa que você está se dando uma chance de ver o mundo sob uma nova perspectiva. Ele disse com um sorriso nos lábios. Ela sorriu de volta, sentindo-se finalmente em paz com sua decisão. A estrada que ela escolhera agora era incerta, mas cheia de possibilidades. E pela primeira vez, ela estava pronta para caminhar por ela, sem olhar para trás. O outono começava a tomar conta da fazenda, com o vento suave balançando as folhas douradas das árvores. As manhãs eram frescas, mas o calor do trabalho e da convivência aquecia o ambiente. Alice estava cada vez mais imersa na rotina da fazenda, ajudando Gabriel na administração e produção, mas algo além do trabalho estava crescendo entre eles. A convivência diária, as longas conversas durante as refeições e as caminhadas pelos campos faziam com que ambos se conhecessem de uma maneira mais profunda. Foi numa noite tranquila, depois de um dia cansativo de trabalho, que eles estavam na varanda da casa. A lua cheia iluminava o céu claro e o som suave do vento completava o cenário pacífico. Alice estava sentada em uma cadeira de balanço, olhando para o horizonte, quando Gabriel se aproximou, um copo de suco na mão. "Posso me sentar?" Ele perguntou com um sorriso discreto. "Claro, fica à vontade", respondeu Alice, abrindo um sorriso leve. Gabriel se sentou ao lado dela, o silêncio entre eles confortável, mas ainda assim havia uma tensão no ar, algo que Alice não conseguia entender direito. Ela sentia que ele queria falar sobre algo importante, mas hesitava. Finalmente ele falou, sua voz baixa, como se estivesse pesando cada palavra. "Sabe, Alice, quando eu te pedi para ficar, não estava só pensando no negócio. Eu realmente aprecio sua presença aqui, a maneira como você trabalha e como se dedica sem pedir nada em troca. Isso me fez ver as coisas de uma forma diferente." "Eu também gosto de estar aqui", respondeu ela, hesitante. "Eu nunca pensei que poderia encontrar paz assim, não só no trabalho, mas na vida." Gabriel ficou em silêncio por um momento, olhando para as estrelas, antes de voltar os olhos para ela. "Eu nunca falei muito sobre meu passado com você. Não gosto de falar, mas acho que você merece saber." Ele fez uma pausa, como se estivesse se preparando para reviver uma lembrança dolorosa. "Eu já estive apaixonado antes. Tive uma namorada. Mas..." Ele olhou para as mãos,
que estavam fechadas sobre o copo. Ela me traiu. Eu não conseguia acreditar, mas a dor foi real. Me deixou cético, achando que ninguém realmente poderia entender o que eu queria ou estar disposto a lutar ao meu lado. Alice, embora não soubesse o que dizer, sentiu um aperto no coração ao perceber o quanto ele ainda carregava aquele peso. Gabriel continuou, a voz mais suave. Eu não coloquei mais fé em nada depois disso. Eu me fechei. A fazenda passou a ser o único lugar em que eu conseguia encontrar um propósito. Eu me afastei de todo mundo, até mesmo do próprio negócio. Nunca acreditei que algo maior poderia vir de tudo isso. Mas, quando você chegou aqui, eu senti que as coisas poderiam ser diferentes. Antes que Alice pudesse perceber, Gabriel se aproximou mais. O olhar dele estava carregado de emoções não ditas, de uma vulnerabilidade que ele finalmente se permitia mostrar. Ela sentiu seu coração bater mais forte enquanto ele se inclinava em direção a ela. Sem pensar, sem palavras, ela fechou os olhos. E quando seus lábios se encontraram, foi como se o mundo todo tivesse se acalmado. O beijo foi suave, mas cheio de significado. Era um beijo de descoberta, de aceitação mútua, de uma nova fase começando. Quando se separaram, a respiração deles estava entrecortada e um sorriso tímido surgiu nos lábios de Gabriel. Eu não queria apressar as coisas, mas não sei mais como esconder o que estou sentindo. Alice sorriu, ainda sem acreditar no que acabara de acontecer. Eu também não queria apressar nada, mas às vezes as coisas acontecem no momento certo, não é? Ali, lado a lado, com a sensação de que algo novo e profundo estava começando a florescer entre eles. O futuro ainda era incerto, mas naquele momento ambos sabiam que havia algo real sendo construído. Um amor que nascia do compartilhamento de dores e alegrias, de aceitação e de confiança. Os meses se passaram e a fazenda, que antes parecia um lugar simples, agora era um empreendimento florescente com o sucesso. Eles contrataram ajudantes locais e expandiram ainda mais a produção. Alice tinha uma visão estratégica que Gabriel nunca havia considerado, e ele confiava nela completamente. Ele, que antes via a fazenda como algo simples, agora via um futuro promissor à medida que o negócio crescia. Mas o maior ganho não foi apenas financeiro, foi o relacionamento que ambos construíram. O amor que se formava entre Alice e Gabriel era inegável. No início, eles se viam apenas como parceiros de negócios, mas com o tempo, o afeto entre eles se transformou em algo mais profundo. Gabriel começou a perceber que a vida com Alice não era apenas uma nova fase nos negócios, mas uma nova fase em seu coração. Foi numa tarde tranquila, enquanto caminhavam pelos campos, que Gabriel finalmente confessou o que sentia. Alice, tudo o que construímos aqui me fez perceber algo. Eu te amo. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas não consigo mais esconder. Alice, surpresa, sorriu com suavidade. Eu também te amo, Gabriel. Você mudou minha vida de formas que eu nem sei explicar. Não é só o que fizemos aqui, mas quem nós somos juntos. Eles se beijaram ali, em meio aos campos que haviam transformado com suas mãos. Era um beijo simples, mas cheio de significado, como se ali, naquele momento, tudo o que precisavam fosse um ao outro. Logo depois, Gabriel fez o pedido. Alice, você quer casar comigo? Eu sei que tivemos nossos altos e baixos, mas ao seu lado, cada dia tem sido mais completo. Eu quero dividir minha vida com você. Com os olhos brilhando, Alice disse com firmeza, sim, Gabriel, eu quero. Eu te amo e aqui encontrei o que sempre procurei. O casamento deles foi simples, realizado na própria fazenda, com a presença de amigos próximos e familiares. Não havia mais nada que importasse além da alegria que sentiam por estarem juntos, construindo uma vida verdadeira, longe das pressões externas.
Porém, algo inesperado aconteceu meses depois. Seus pais, depois de tanto tempo sem se comunicar com Alice, apareceram em uma das franquias que eles tinham aberto na cidade que Alice morava. O olhar de arrependimento era claro em seus rostos. "Eu sei que falhamos com você, Alice", disse o pai, com a voz embargada. "Nosso desejo era só te proteger, mas fomos cegos. Não entendemos o que você queria e perdemos a oportunidade de te apoiar." Sua mãe, igualmente emocionada, acrescentou: "Eu estava tão preocupada com o que você deveria ser que não vi quem você realmente é. Eu vejo a diferença em você, Alice. Você está feliz." Alice os encarou, o coração apertado, mas não mais pesado. "Eu sei que vocês queriam o melhor para mim, mas vocês não viram o que eu precisava. Eu precisei seguir meu caminho e agora entendo que isso é o melhor para mim." Gabriel, ao seu lado, sorriu com compreensão. Nós não precisávamos da aprovação de ninguém. Só precisávamos acreditar em nós mesmos. O pai de Alice olhou para Gabriel com um olhar que misturava respeito e arrependimento. Nunca imaginamos que você fosse capaz de fazer isso crescer. Percebemos agora o quanto ambos são fortes. E naquele momento, não era mais sobre os erros do passado. Era sobre a renovação do vínculo, a aceitação e o perdão. A fazenda, com suas paisagens tranquilas e seu negócio próspero, não era apenas um símbolo de sucesso, mas de uma nova chance de recomeçar. Juntos, Alice e Gabriel continuaram a crescer, não apenas nos negócios, mas como casal, aprendendo a cada dia a valorizar o que realmente importa. O futuro ainda era um mistério, mas eles sabiam que, ao lado um do outro, poderiam enfrentá-lo com coragem.